Olá, um excelente dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Douglas Siqueira. É um prazer estar aqui com você. Então, essa daqui é uma aula exclusiva para os nossos alunos. Então, os nossos alunos que aqui estão, a gente resolveu estar compartilhando isso daqui com vocês, ou seja, são estratégias que a gente usa que funcionam para nós e que pode ser muito funcional para vocês nesse sentido. Ou seja, são estratégias que fizeram a gente conseguir dar um salto nos nossos resultados e conseguir faturamentos aí acima de R$ 20.000 todos os meses usando o nosso conhecimento em coaching. Esse é um dos grandes desafios, um dos grandes empecilhos para muitos coaches nesse sentido. Então, a gente acaba tendo muito conhecimento, a gente acaba conseguindo trabalhar, conseguindo desenvolver aí o nosso conhecimento, vai buscando informações, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. E aí, na hora que a gente precisa levar isso, para os nossos clientes, então, não sei você, mas, por exemplo, quando eu saí da minha formação em coaching, um dos grandes desafios que eu tinha era de conseguir ter clientes pagantes. Então, eu ficava pensando assim, poxa, um baita de um conhecimento desse, bom pra caramba, e como que eu posso fazer para levar isso para as outras pessoas? Então, esse era um dos desafios que eu acabava tendo, que acabava atrapalhando o que eu buscava desenvolver. Então eu pensava assim, poxa, eu tenho um baita de um conhecimento aqui, mas o que que eu vou fazer com isso? Então até consegui um cliente pagante logo de cara, e aí eu falei, cara, pô, vai ser sensacional, todo mundo vai querer coaching. E aí eu fui percebendo que não era bem assim. Então as pessoas se interessavam, as pessoas vinham, perguntavam, e aí conforme eu ia levando, trazendo para elas o que era o coaching, as pessoas acabavam tendo uma certa barreira, uma certa resistência nesse sentido. E era uma questão que acabava aí atrapalhando bastante, por consequência, acabava gerando uma grande frustração nesse sentido também, porque eu ficava pensando, cara, será que realmente é possível ter um caminho que faça eu conseguir viver de coaching nesse sentido? Então é o que eu quero compartilhar com você aqui. Eu demorei bastante tempo para conseguir entender isso, mas eu acredito que você não precisa passar pelas mesmas coisas, você não precisa demorar tanto assim para que você consiga ter essa previsibilidade. Então, por exemplo, até o ano de 2021 ali, eu ainda mesclava minha atividade de coaching com outras atividades, já ligadas ao desenvolvimento humano, só que não era aquilo que realmente eu queria. Eu queria desenvolver a nossa empresa mesmo, eu queria fazer algo que fizesse sentido para as pessoas, que pudesse gerar impacto, transformação na vida dessas pessoas, e isso acabava tocando muito meu coração. Só que, como eu não sabia como fazer, eu ficava esbarrado naquilo. Então, o modelo mental nesse sentido ele acabava me travando muito nesse aspecto. Eu vou compartilhar aqui com você para que a gente possa ter essa visão aqui, para que a gente consiga visualizar o que, que é possível, né? Então, como fazer 20.000 com coaching todos os meses? Quando eu falo 20.000, isso é uma média, tá? Mas, assim, você vai ver aqui que talvez o modelo que eu vou mostrar para você é possível você fazer até mais do que 20.000 todos os meses com o seu conhecimento em coaching. E aí a questão, por exemplo, é você conseguir trabalhar o seu conhecimento para que você possa construir isso nesse sentido, ok? E aí, nesse aspecto, quando a gente trabalha nesse sentido, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para você é o que, que você deve parar de fazer, tá? Então, assim, se você não está conseguindo vender, se você não está conseguindo ter previsibilidade nesse sentido, vai ser importante você pensar essas questões aqui. Primeiro delas, criar conteúdo, beleza? Bom, o pessoal está falando que está sem áudio. Está me ouvindo aí?
Vocês estão conseguindo me ouvir? Aqui, a maioria do pessoal está falando que está tudo certo. Ah, a Márcia está falando que está certo. Márcia, é importante você verificar o seu áudio para você conseguir estar habilitando ele nesse sentido. Beleza? Eu acredito que deve ser alguma coisa em específico com o seu aí. Vamos ver aqui só para... em específico com o da Márcia nesse sentido. Então é importante... o Evanilson ele levantou a mão também. Caso você queira falar alguma coisa, Evanilson, escreve no chat para nós, por favor. Beleza? O Evanilson falou que está ouvindo bem. Então é em específico com o da Márcia aí. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensa aí em como fazer 20 mil com o seu conhecimento em coaching todos os meses, um primeiro ponto e um primeiro pilar nesse sentido é o que você deve parar de fazer por enquanto nesse sentido. Então, se você não está vendendo, se você não está conseguindo comercializar os seus serviços em coaching hoje, primeiro, para de querer ficar criando muito conteúdo nesse sentido. Por que parar de ficar criando conteúdo? Porque muitas vezes a gente foca muito em gerar conteúdo, em fazer algo que seja gratuito ali para as pessoas nos conhecerem, mas isso acaba sendo muito superficial e muito raso. Então, a entrega hoje dentro das redes sociais, principalmente de forma orgânica, ela é muito baixa. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, o Instagram entrega em torno de 2% da sua audiência, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai entregar o seu conteúdo para aproximadamente 2% da sua audiência. O que isso quer dizer? Isso vai acabar, nesse sentido, levando para muito pouca gente. Muitas vezes você vai ver que isso está relacionado, por exemplo, aos seus familiares, a alguns amigos que te conhecem nesse sentido, e acaba que isso vai se tornando muito superficial, muitas vezes, nesse sentido. Então, a sua entrega ela acaba sendo muito baixa, tá certo? Então, nesse aspecto, isso acaba sendo uma coisa que, tipo, pô, então eu não devo criar conteúdo? Não, muito pelo contrário. Mas você vai ver que eu costumo dizer, principalmente para os nossos alunos dentro das mentorias, que é vende primeiro, depois você entrega conteúdo, tá? Por quê? Aí você já vai saber da sua audiência o que realmente ela está buscando, o que ela está querendo, como que você pode ajudar nesse sentido. Maravilha? A previsão de término é em torno de 10h30, mais ou menos. Pode ser antes também, tá certo? Como perguntaram aqui. Ok? Vai ficar gravado depois, eu vou mandar lá nos grupos também, tá bom? Nos grupos que nós temos. Mas no final eu vou estar liberando algo aqui exclusivo para vocês também, para quem ficar até o final aqui com a gente. Beleza? Então, só para a gente ter uma ideia, que quando a gente fala de criação de conteúdo, quando a gente está falando em criar conteúdo primeiro, ou seja, essa entrega orgânica ela é muito baixa. Então, o Instagram entrega em torno de 2% para a sua audiência, é muito pouco. Segundo, achar que para ter clientes pagantes você tem que ter milhares de seguidores. Ou seja, muitas vezes o seu conteúdo ele não vai chegar para todas as pessoas que ele deve chegar. E por consequência, o que acontece? Uma vez que você vai ter uma baixa retenção desse público, você vai falar, mas minhas redes sociais não crescem. Tem muita gente que fala assim, poxa, mas sei lá, alguém 3 seguidores, um parou de me seguir nesse sentido. Cara, e tá tudo bem. Esse é o jogo, por exemplo, das redes sociais hoje. Só que para nós, vamos entender assim, para nós dentro do coaching vai ser importante. É importante usar essas redes. Só que a gente vai ter que usar isso do jeito certo. E aí, é um erro a gente achar que para ter clientes pagantes de coaching, eu tenho que ter milhares de seguidores. Então, na verdade, o que eu preciso? Eu preciso ter a estratégia certa. Então, se eu ficar me apegando muito nessa questão de, eu preciso ter muito seguidor,
Ah, eu preciso ter muita gente para daí eu começar a vender. Cara, você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando de fazer a sua oferta para pessoas que precisam do seu serviço, que precisam conhecer aquilo que você faz. E, às vezes, a gente, dentro do coaching, por medo, acaba não oferecendo porque acha que as pessoas vão ficar bravas com a gente, por exemplo, de você oferecer aquilo que você está desenvolvendo. Mas se você for em qualquer lugar hoje, por exemplo, as pessoas elas vão te oferecer alguma coisa e elas vão cobrar por aquele serviço. Por quê? Porque aquilo vale, aquilo tem um valor. E aí a gente vai ver isso aqui também, tá? Ver o coaching como um processo, ou seja, por que que isso daqui é um erro também nesse sentido? Eu costumo dizer que a gente precisa parar de ver o coaching como um processo, como um único serviço que eu posso prestar e começar a enxergar ele como um negócio, como um modelo de negócio. Quando eu consigo criar um modelo de negócios, o que que vai acontecer? Eu vou começar a ter alternativas para que eu possa entregar para o meu público, entregar para aquelas pessoas soluções que ela precisa, por exemplo. E não só o processo de coaching, não deixá-lo apenas engessado nesse sentido. Maravilha? Então, esse é um outro ponto também. E aí eu não acrescentei um aqui, mas eu vou colocá-lo aqui. Ou seja, o que que você deve parar de fazer? Se você está fazendo, o que você deve parar de fazer? Pro bono. Eu falo muito isso, martelo muito isso com os nossos alunos mentorados também nesse sentido. Por quê? Cara, é ruim fazer pro bono? O pro bono ele é interessante, só que se ele for usado de uma maneira inteligente. Só que tem muitos coaches que eles acabam gostando de ter, de ter tapinha nas costas. Poxa, a pessoa chega lá e fala, nossa, foi excelente, foi ótimo, foi maravilhoso o seu processo, a sua sessão foi ótima, e, poxa, mas eu não tenho grana, eu não tenho dinheiro. E aí, muitas vezes, para você ter a sensação de que sua agenda está cheia, de que você está tendo sucesso, você acaba oferecendo um pro bono para aquela pessoa. Mas será que ela é a pessoa certa para fazer pro bono? Um dos grandes pontos que a gente viu também, que o pro bono, muitas vezes dos nossos clientes lá no começo, eu já fiz muito pro bono. E eu não vou falar que isso foi um erro, mas o que, que aconteceu? Muitos clientes eles não valorizavam, eles achavam que eles estavam ajudando o Douglas. Poxa, o Douglas está começando, eu vou dar uma força para ele. A pessoa atrasava, a pessoa não aparecia, de última hora ela desmarcava, ela não dava o devido valor. Quando eu fui percebendo, os clientes pagantes eram os que davam mais valor. Por quê? Ele investiu, ele entendeu o valor que aquilo tinha para ele entendeu o quanto o processo de coaching podia ajudá-lo nesse sentido, então ele se dedicava, ele aparecia, era a pessoa que era mais pontual. Se precisava desmarcar, avisava com antecedência e tinha uma boa justificativa nesse sentido. Então, essa é uma questão também. Ou seja, eu não devo fazer pro bono? Não, muito pelo contrário, você até pode fazer, mas isso tem que estar dentro da sua linha estratégica dentro do coaching. Então, por exemplo, hoje a gente tem alguns serviços que a gente faz pro bono, mas de livre, espontânea vontade, ou seja, aquela questão do dar e receber. Então, é uma forma que a gente tem de contribuir hoje também com esse conhecimento. Mas, primeiro, a gente estruturou o negócio. Eu costumo dizer que quando você tem o dinheiro no bolso, quando você tem um negócio estruturado, isso é uma visão muito clara para você do que você pode e vai estar desenvolvendo nesse sentido. E o pro bono ele pode fazer parte da sua estratégia, por exemplo. E já fica aqui como dica, por exemplo, ao invés de você fazer um processo inteiro de coaching pro bono, oferece uma sessão gratuita ali, já informando para a pessoa que você já vai ajudá-la ali naquele sentido, e no final dessa sessão faz uma oferta para ela continuar com você, por exemplo, nesse sentido. E aí a gente vai ver também qual que é o público certo para fazer isso, tá? E aí entra um outro ponto aqui também, ou seja, é de ter apenas um serviço para oferecer. Quando eu falo apenas um serviço para oferecer, está muito ligado também, por exemplo, a você ver o coaching como um processo. Então, a gente acaba saindo com aquela visão da formação em coaching
coaching de que eu tenho uma única coisa para entregar para o meu cliente nesse sentido. Então, eu só posso vender um processo de coaching de 10 sessões, por exemplo. E isso acaba nos deixando muito engessado nesse sentido. Cara, e se o seu cliente não está pronto para comprar de você naquele momento? E se, nesse caso, por exemplo, ele olha assim e fala, cara, pô, mas esse valor eu não consigo. Você teria outro formato para me oferecer? E aí eu pergunto para você assim, você teria outro formato para oferecer para o seu cliente hoje, por exemplo? Quais são os formatos de coaching que você apresenta para os seus clientes hoje nesse sentido? E pode ser até dentro do processo de coaching mesmo, por exemplo. Você já chegou a pensar nisso? Escreve aí no chat, por exemplo, como que você trabalha o seu processo de coaching hoje. E aí entra aquela questão de, pô, vou fazer uma oferta para o meu cliente, estou chegando no final da sessão. Às vezes você faz uma sessão maravilhosa, extraordinária, e o coach ele chega lá e quer vender coaching. Cara, não é que está errado isso, mas será que o seu cliente ele quer o coaching ou ele quer o resultado, o benefício que o coaching ele vai gerar para a vida dele, por exemplo? A gente vai ver isso mais adiante, mas para pensar assim, qual que é a solução que você ajuda o seu cliente a resolver? Qual dor que você ajuda ele a solucionar, por exemplo, nesse sentido? Por quê? Nesse aspecto, você vai entendendo que não é coaching que ele quer, porque assim, se ele te pergunta, cara, eu vou te ajudar a sair do ponto A, a ir para o ponto B, que não sei o que e tal. E aí ele vai olhar e ele vai falar, uau, mas, cara, eu não quero isso. Será que o seu cliente ele quer melhorar o seu relacionamento? Será que ele quer ajustar o casamento dele? Será que ele quer mudar de carreira? Será que ele quer fazer uma transição de carreira? Será que esse seu cliente ele quer ser campeão mundial, por exemplo? Por que eu falo disso? Quando eu comecei no coaching, eu comecei no coaching esportivo. Então, sou atleta de jiu-jitsu, gosto muito do esporte, e a primeira pessoa que conseguiu gerar transformação através desse processo foi eu mesmo. Então, eu consegui ter grandes resultados, por exemplo, com o meu desenvolvimento nesse sentido. E aí eu falei assim, cara, uau, se eu conseguir melhorar minha performance no jiu-jitsu, conseguir ter resultados que antes eu não tinha, será que outros atletas também podem? E aí eu entendi que não se tratava, por exemplo, só de uma questão física e técnica. Só que o que eu fui perceber é que a maioria daqueles atletas não sabiam o que era coaching. Eles não sabiam que existia uma solução, por exemplo, de treinamento mental. O que aquele cara queria era melhorar sua performance nos treinos, nas competições, resolver, por exemplo, ansiedade pré-competição. Poxa, eu tenho medo na hora de competir, eu travo na hora de competir. Então, ele não queria coaching, ele queria destravar na hora de competir. Quando eu consegui entender isso, eu vendia para ele o que ele queria e entregava o que ele precisava, eu entendi que o coaching era o veículo. Então, pensa assim, ó, coaching é o veículo. Veículo de quê? É o veículo que vai levar ele até aonde ele quer chegar. Ou seja, o coaching ele foi o veículo para ajudar essa pessoa a destravar nas competições, por exemplo. E através do coaching, por exemplo, eu tenho inúmeros casos de atletas que hoje moram fora do país, que conseguem viver única e exclusivamente do esporte, porque eles conseguiram alinhar sua carreira através do processo de coaching. Então, assim, só que eles não sabiam que eles queriam coaching, eles tinham um sonho. Ou seja, quando eu descobri isso, eu não vendia para ele o veículo, mas eu entregava para ele o benefício e o desejo que ele queria. Faz sentido? Então, assim, nesse aspecto, uma vez que eu entendi isso, era muito mais fácil, e assim, eu precisava saber que, pô, o coaching ele consegue entregar isso para as pessoas. Então, por exemplo,
Isso daqui a grosso modo, tá? Mas quando eu falo assim, ó, destravar nas competições, era o que ele queria. Ele não queria coaching, mas ele, por exemplo, entendeu que ele precisava desse. Ele entendeu que ele precisava do veículo nesse sentido. Então, uma vez que ele conseguiu compreender isso, ele conseguiu destravar nas competições. Ele foi descobrir isso daí só depois. Maravilha? Está fazendo sentido isso daqui para você? Então, pode ser destravar nas competições. Se você atua na área de emagrecimento, o que o seu cliente está querendo? O que ele está buscando, por exemplo? Então, são pontos que você deve pensar nesse sentido. E aí, uma vez que você consegue compreender isso, isso é que a gente só está falando aqui do que você não, o que você deve parar de fazer, beleza? Então, peraí, uma vez que eu paro de fazer tudo isso, o que eu preciso entender, então? O que eu devo fazer? Se eu devo parar de fazer tudo isso, eu devo parar de criar conteúdo? Não, não é que você não deve parar de criar conteúdo. Mas, se você não está vendendo ainda, você vai vender primeiro para depois você criar conteúdo. Faz sentido? E aí você vai entender o porquê disso, por exemplo. Então, assim, se você está esperando ter milhares de seguidores para começar a vender, para ter mais engajamento, esquece, tá? Então, assim, você não precisa ter milhares de seguidores. Por exemplo, a padaria onde você compra lá um pãozinho, por exemplo. Talvez você não segue aquelas pessoas. Quando você vai comprar um tênis, por exemplo, muitas vezes você não segue aquela marca que você está comprando. Às vezes é muito difícil, mas você comprou porque você tinha um desejo ou uma necessidade. Faz sentido? Então, ver o coaching só como um processo, fazer pro bono, ter apenas um serviço para você oferecer, querer vender coaching, são coisas que você deve parar de fazer, beleza? Então, Douglas, o que eu devo fazer, beleza? Primeiro ponto, então, o que você deve pensar? Você deve pensar, por exemplo, primeiro seu produto e serviço. Então, pensando até numa questão de, de marketing, de desenvolvimento do que você está criando, pensa que você está criando um negócio nesse sentido, beleza? Então, uma vez que você vai pensando isso, quando eu vou pensar o meu produto e o meu serviço nesse sentido, a primeira coisa que eu devo pensar é assim, cara, quais são as suas habilidades e os seus conhecimentos? Isso daqui está muito ligado, por exemplo, à sua formação em coaching, mas muitas vezes você deve ter outras expertises também. E se você tem outra expertise, você consegue juntar essas duas coisas. Então, por exemplo, é o que eu falei para você. Como que eu escolhi o nicho esportivo primeiro? Porque era uma área que eu tinha similaridade, eu tinha expertise ali e eu conseguia aplicar para mim naquele sentido, por exemplo. Existem muitas pessoas que falam assim, poxa, mas muitos casais me procuram. Pô, você tem expertise em ajudá-los nesse sentido? A sua formação em coaching vai conseguir te ajudar nesse aspecto? As suas habilidades, os seus conhecimentos vão permitir com que você consiga ajudar casais, por exemplo, seus clientes a emagrecerem. Era muito comum dentro do processo de coaching esportivo, por exemplo, ter atletas que melhoravam seu condicionamento físico através do que a gente ia trabalhando dentro do processo de coaching, mas não era uma coisa que, tipo assim, eu falava para ele, ó, você tem que fazer uma dieta, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, mas ele entendendo, eu ia ajudando ele nesse sentido também a compreender esses pontos. Então, por exemplo, quais são os outros conhecimentos que você possui? Então, para eu estar falando isso daqui para você hoje, é porque eu gosto muito, eu tenho facilidade para trabalhar com marketing, por exemplo. Eu sempre gostei muito disso. Então, assim, quando eu vi que era possível unir o coaching e o marketing também, você vai evoluindo, você vai vendo que tem outras possibilidades, você vai juntando as suas expertises nesse sentido. Douglas, você não atua mais no esportivo? Não, não é que eu não atuo, mas hoje eu acabo atendendo muito mais esporadicamente
dentro do nicho esportivo, mas por uma questão de escolha, mas não que eu não atenda. Então, eu costumo dizer que, para eu estar aqui falando para você, eu preciso estar no campo de batalha também nesse sentido. Campo de batalha é o quê? É estar atendendo, é ver o que os clientes estão me trazendo, quais são as suas dores, quais são os seus desejos. E aí, o porquê que isso foi surgindo também? Porque foi uma demanda de mercado. Muitos coaches me procurando, me perguntando como que eu fazia para desenvolver o meu negócio de coaching. Então, ouvir o que as pessoas estão te dizendo vai ser muito importante nesse aspecto. Então, eu pensei assim, cara, eu consigo falar disso, se deixar eu vou ficar falando o dia inteiro disso? É algo que é bom e que me traz resultado? Sim. E quando é assim, eu gosto de levar para as outras pessoas. Então, pensa isso para o seu negócio de coaching nesse sentido. Uma vez que você faz isso, você consegue, por exemplo, vir aqui para essa fase aqui de entender qual que é o seu nicho. Então, por exemplo, qual que é o seu nicho? É educação? É coach? Poxa, meu nicho é coaching, é desenvolvimento humano. Legal, maravilha. Se você conseguir ter um nicho do nicho, é melhor ainda. Por exemplo, o exemplo que eu dei para você lá, do nicho esportivo. Beleza, mas no nicho esportivo ainda tem muita gente trabalhando e eu posso trabalhar, por exemplo, com muitos esportes, se a gente for pensar nesse sentido, não é mesmo? Então, assim, se eu vou imaginar dessa forma, qual que é o nicho do nicho do nicho, vamos dizer assim? Então, dentro do esportivo, você pode se posicionar, por exemplo, na área do basquete, futebol, natação e assim por diante, beleza? Porque isso vai te ajudar a ser ainda mais específico e isso gera uma questão que é muito importante, a autoridade. Faz sentido para você que então, ó, quando eu falo para você que você não precisa ter milhares de seguidores para você começar a ser visto e começar a vender, porque está ligado a isso. Quando eu quero falar para todo mundo, quando eu abranjo muito, o meu nicho é coach. Eu vou falar para todo mundo. O meu nicho é life coaching. Eu quero resolver o problema de todo mundo. E aí? Eu vou acabar não falando para ninguém. Eu vou ser muito genérico, vai ser muito superficial. Quando eu me aprofundo mais, eu me torno um especialista. Uma vez que eu sou um especialista, eu consigo criar autoridade. Poxa, mas eu ainda não tenho depoimentos, ainda não tenho nada. Legal. Então, assim, como eu disse um pouco antes, por exemplo, se você tem algumas pessoas que são interessadas, chama essa pessoa para fazer uma sessão 1 a 1 com você, para você entender melhor como ela trabalha, o que, que ela está buscando. Ali a pessoa ela vai começar a te ver como uma autoridade, por quê? Pelo seu conhecimento. Ela vai olhar e vai falar: uau, essa pessoa entende mesmo do que ela está falando. E se você domina, por exemplo, se você fez muito bem feita essa parte, se você tem uma expertise, e você sabe trabalhar esses conhecimentos, você consegue entregar muito numa primeira sessão, por exemplo, com o seu cliente. E aí ele te vendo como uma autoridade, a tendência dele fechar com você, dele querer saber mais do que você desenvolve, vai ser muito grande nesse sentido. E uma vez que você faz isso, você precisa também estudar o seu mercado. Porque se eu nicho demais ele, se eu específico, se eu deixo ele muito específico, se eu exprimo ele demais, pode ser que esse mercado ele acabe sendo pequeno. Quer dizer que tipo, eu não vou conseguir entrar num mercado desse se for muito nichado, se for algo que tipo, pouca gente saiba, por exemplo, talvez vai ser mais desafiador. Não que não seja possível, mas eu preciso entender, por exemplo, qual que é o tamanho do mercado no qual eu vou atuar, beleza? Então, existem muitas ferramentas hoje online que você consegue estar usando até para fazer isso, mas, por exemplo, para você entender o tamanho de público, você pode usar o próprio Google. O Google tem uma ferramenta de pesquisa para você estar fazendo isso. O Facebook, ele tem uma ferramenta chamada de Audience Insights, que ele mede, ele te ajuda também a medir o tamanho do público, então isso pode te ajudar também nesse sentido.
a entender qual que é o tamanho de mercado no qual você está, onde você está se posicionando. Então, por exemplo, nós tivemos o caso de uma cliente que ela trabalhou o coaching com a fotografia, por exemplo, e o medo dela era de como trabalhar dentro desse mercado. Então, quando ela conseguiu posicionar até, e a ideia dela era trazer clientes de ticket maior, por exemplo, ela conseguiu ter uma grande, conseguiu trazer grandes resultados, por exemplo, usando essa possibilidade de serviço que ela oferecia para os clientes dela nesse sentido. Então, assim, um dos primeiros pontos foi entender qual era a expertise dela e como usar o coaching, por exemplo, para impactar essas pessoas. Poxa, mas eu consigo usar o coaching na fotografia? Sim, criando rapport, comunicação, muitas vezes até mesmo usando as ferramentas. Então, os clientes ali passaram a gostar bastante do que ela estava trazendo nesse sentido. Então, foi um ponto que foi interessante para ela nesse aspecto. E aí aqui, quando a gente fala disso tudo, quando a gente fala de produto e serviço, por isso que eu falei para você mais acima que você não pode ficar refém de um único produto nesse sentido, de um único serviço, por exemplo, então eu só vou ter meu processo de coaching. Com água, viu, pessoal? Isso é importante. Então, nesse aspecto, por exemplo, eu falo que aqui, no mínimo, você tem que ter 3 tipos de serviços para o seu negócio de coaching, beleza? Quais são eles? Você pode ter o seu processo de coaching individual. Então, assim, esse vamos dizer que seria um processo mais high ticket. Então, assim, o que que eu ensino os nossos alunos mentorados também nesse sentido? É, no mínimo, você ter ali processos de 2 a 5 mil reais, por exemplo, que você possa estar trabalhando com seus clientes. Logicamente, envolve uma questão de posicionamento, de você conseguir gerar valor no seu serviço e desse estudo de mercado também, para que eu possa entender se o meu mercado ele consegue assimilar, por exemplo, esses valores nesse aspecto. Mas, só para você ter uma ideia, dentro do processo de coaching, você não precisa, por exemplo, dentro do individual, vender só o processo engessado, por exemplo, com 10 sessões. Aqui você pode, por exemplo, ter um processo de coaching de 10 sessões, de 8, 6, 4 sessões. Isso vai depender muito da forma como você pensa em entregar isso e o quanto isso vai ser benéfico para o seu cliente e se vai fazer sentido para ele nesse aspecto. Douglas, eu posso vender uma sessão só? Pode. Se fizer sentido, por exemplo, para o seu cliente nesse aspecto, maravilha. Então, assim, se já gerar resultado para ele, poxa, às vezes ele está na dúvida. Mas, como eu digo, tudo vai depender da sua estratégia e o quanto você quer trabalhar, por exemplo, isso com o seu cliente nesse aspecto. Se não, também, você tipo, vai vender ali um processo que ele não vai ser viável, por exemplo, para você. Por isso que ficar refém só do processo individual, ele pode ser um tiro no pé para o coaching também, para o coach. Por quê? Imagina se você lota toda a sua agenda, se você trava toda a sua agenda só com processos individuais. Poxa, legal, maravilha, muito bom. Mas você vai dar conta de tudo isso? Isso vai ser saudável para você nesse aspecto, por exemplo? Você vai ter tempo para outras coisas nesse sentido? Então, quando você consegue diversificar o seu serviço nesse meio, é você sair só de ter um único serviço, que você só vê o coaching como um processo, mas você passa a enxergar o coaching nesse sentido como um negócio. E aí o segundo ponto aqui é você conseguir trabalhar, por exemplo, um processo de coaching em grupo. E esse processo de coaching em grupo,
ser, por exemplo, o seu produto de ticket médio, onde você pode trabalhar ele ali de R$ 997 a R$ 2.000, por exemplo. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, desde que faça sentido para o seu cliente e conforme você vai crescendo, então, você construindo isso daqui que eu estou te mostrando, você consegue ir aumentando também, por exemplo, o seu número de seguidores, o número de clientes, ou seja, conseguir transformar seguidores em clientes nesse sentido também. Então, essa é uma possibilidade. Ou seja, você não vai precisar ficar refém só de uma questão. Poxa, às vezes o seu cliente aqui, você ofereceu um processo individual para ele gostou pra caramba, só que, poxa, financeiramente não cabe no bolso dele, não vai conseguir trabalhar agora. Poxa, e se você tem um processo de coaching grupo, uma turma para abrir, por exemplo, será que seria interessante para esse cliente? E você pode oferecer isso para ele. Faz sentido? Então, às vezes, ele vai olhar e vai falar, poxa, eu não consigo fazer o individual, mas o em grupo eu consigo estar trabalhando. Por exemplo, a gente já trabalhou processos de coaching em grupo que deram muitos resultados, por exemplo, que as pessoas gostavam mais do em grupo do que o próprio individual, pela interação com as outras pessoas e assim por diante. Ah, mas espera aí, como que eu faço isso? Isso daqui você pode fazer, por exemplo, presencial, e você pode fazer online, como a gente está aqui agora. Você pode usar, por exemplo, ferramenta como o Zoom, o próprio Google Meeting nesse sentido. Então, mesma coisa o processo de coaching individual. Pode ser presencial, pode ser online. Tudo isso, por exemplo, tem que ser pensado com relação ao seu custo nesse sentido. Então, isso vai ser importante para você. Você vai ter que pensar isso também nesse aspecto. Então, de que forma que eu vou fazer isso? Eu consigo entregar ele pelo Zoom? Consegue. Então, dependendo do sistema que você vai estar usando, você consegue compartilhar salas, ou seja, poxa, se as pessoas vão aplicar uma ferramenta uma na outra, por exemplo, ali dentro do meu processo de coaching grupo. Ah, mas como eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? E aí você consegue estar desenvolvendo ali nesse sentido. Você consegue estar compartilhando tela, você consegue estar aplicando, por exemplo, ferramentas de coaching aqui com ele, o próprio DISC nesse sentido, beleza? E aí, uma outra alternativa nesse sentido também. Se você tem um processo, por exemplo, de coaching, e ele dá resultado, você sabe que ele funciona, por exemplo, o porquê não transformar isso num método gravado, por exemplo? O porquê não transformar isso numa solução online para o seu cliente? Poxa, às vezes não é o momento dele fazer o individual, às vezes ele não consegue participar do em grupo. Cara, às vezes, sei lá, ele vai oferecer um monte de objeções nesse sentido. Questão de tempo, financeiro, questão dos filhos, poxa, eu trabalho nesse horário, que não sei o quê. Cara, como eu posso fazer? E às vezes a pessoa tem uma ótima didática de conseguir estudar sozinha nesse sentido. E aí você pode, por exemplo, oferecer o seu método gravado. E aí, como que isso funciona? Isso é o que a gente ensina, por exemplo, até dentro da nossa mentoria também, dentro do Ser Verde Coaching, que é o quê? Por exemplo, você consegue criar um produto de entrada, ou seja, produto de um ticket menor, com, por exemplo, até 10 aulas gravadas. Você pode oferecer isso por R$ 47 a R$ 99, por exemplo. E aqui que está a grande sacada. Por quê? Quando você faz isso, ao invés de você gerar conteúdo primeiro para depois vender, você vende primeiro. E as pessoas elas vão começar a te seguir, elas vão começar a te olhar de uma forma diferente, te verem como uma autoridade dentro do seu mercado, por exemplo. Elas vão falar, opa, peraí, eu tenho que escutar mais essa pessoa. Cara, interessante esse curso aqui, a solução que ela trouxe. Então, na área de emagrecimento, coaching, por exemplo, para casais, para pais e filhos, para negócios, para finanças, por exemplo. E se você consegue gerar uma solução aqui, trazer uma solução e trazer uma transformação que ele já consiga aplicar, essa pessoa vai querer saber mais do que você está fazendo, o que você está desenvolvendo. Então, você que está aqui hoje, por exemplo, comigo, nesse sentido, é porque você conheceu o Douglas por algum anúncio. Você conheceu o Douglas porque você comprou um dos nossos produtos, por exemplo, as ferramentas de coaching, o treinamento DISC. Então, assim, são formas de você nos conhecer, de você entender como que a gente trabalha, por exemplo,
Então, se eu te oferecesse um processo de coaching individual logo de cara, tá, não sei o quê, talvez objeções poderiam surgir na sua cabeça. Será que realmente vale a pena? Será que realmente isso daqui vai dar resultado? E aí, quando você conhece, por exemplo, através de uma entrega genuína e que aquilo é bom, você vai falar, uau, eu quero saber mais o que mais de solução que essa pessoa tem, por exemplo, nesse sentido. E aí você tem a opção também até de ter um outro produto gravado, talvez mais específico ainda, com mais ferramentas, questões que você pode trazer, por exemplo, dentro do seu nicho, onde você já pode também estar oferecendo para ele ali por um valor que ele olha e fala, interessante estar participando disso, poxa, talvez é o próximo caminho que eu vou buscando. E nesse sentido, você vai criando ali uma jornada do seu cliente nesse sentido. Então, você deixa de ter apenas um serviço de coaching e você consegue construir um negócio de coaching. Está fazendo sentido para você até agora? Escreve no chat aí se está fazendo sentido para você, se esse modelo ele é algo que já passou pela sua cabeça, se você ainda não conhecia, se você já tinha pensado sobre isso, talvez você já tenha visto, e aí talvez você fica pensando, tá, mas como que eu faço isso? Por onde? De que forma que eu faço isso, né? Então, é um dos grandes desafios. Então, por exemplo, eu tinha um grande desafio com vendas. Eu falo, cara, eu não gosto de vender, eu não sei vender, sempre gostei de marketing, mas vendas não era algo que eu achava que eu não sabia aquilo, mas eu entendi que eu precisava, que era necessário. Para nós, dentro do coaching, isso é um ponto que ele é fundamental e interessante também. A gente precisa dominar mais essa arte nesse sentido. E aí, tem outras opções aqui também que você pode pensar para o seu modelo nesse sentido. Então, eu falei de 3 tipos de serviços que podem te levar a fazer mais de 20 mil todos os meses. Então, por exemplo, se você consegue ter curso gravado, processo de coaching grupo, processo de coaching individual, já são 3 serviços que conseguem te levar aos 20 mil todos os meses com coaching. Mas existem ainda mais opções, por exemplo. O que te impede, por exemplo, de escrever o seu método e vendê-lo, por exemplo? De você escrever seu próprio livro nesse sentido. Então, assim, dele ser o seu produto de entrada. Quantas pessoas, por exemplo, você não comprou o livro e depois você quis saber mais o que aquela pessoa tinha? Você pegou e falou, poxa, depois de eu ler esse livro aqui, vários insights caíram, e aquela pessoa, ela fala do curso dela dentro do livro, ela fala, tem depoimentos e tal, que não sei o quê. E aí o que acontece? Você olha e fala, poxa, quando eu tiver a oportunidade, eu vou fazer um curso dessa pessoa. E aí na sua cabeça você já vai construindo até uma questão assim que você fala, nossa, e será que é caro? Poxa, mas do tanto que ela está entregando aqui dentro, imagina um curso pago, por exemplo, um curso presencial com essa pessoa, por exemplo. Então, é um ponto nesse sentido. E é uma forma das pessoas te conhecerem, te verem como uma autoridade, por exemplo. Então, hoje eu já tenho 5 livros publicados, então um como coautor é um livro físico e mais 4 e-books que eu escrevi. Ou seja, que ajudam a me posicionar também como uma autoridade. Então, por exemplo, poxa, eu tenho uma dúvida, cara, será que esse curso é o que o meu público está buscando mesmo nesse sentido? Então, cara, o que me impede, por exemplo, de fazer um workshop? Ou seja, o que é um workshop? Eu pego lá, sei lá, um sábado, vou dar 4 horas de aula ali nesse sentido. Então, assim, vou trazer esse conteúdo. E se, poxa, conseguir vender, cara, por quanto que eu vendo esse workshop? Pode ser por 47, pode ser. Isso daí vai depender da sua estratégia nesse sentido. E esse torna o seu produto de entrada para as outras pessoas te conhecerem, para você levá-las para um outro curso, para o seu processo de coaching grupo, para o seu processo de coaching individual, por exemplo. Então, assim, existem muitas coisas que são passíveis e possíveis de serem feitas. Então, imagina se eu falo assim para você, pessoal, eu vou fazer um workshop, eu vou dar um curso num sábado, vai ser um curso de 4 horas, por exemplo, de como vender seus processos de coaching pelo WhatsApp. Então, assim, tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Eu, por exemplo, eu não sabia até um tempo atrás como fazer isso. Cara, eu vou lançar um curso
de Instagram para coaches, por exemplo, ensinando todas as estratégias, como você trazer mais seguidores e transformar seguidores em clientes, por exemplo. E aí, se eu estou na dúvida se, poxa, será que vai dar bom ou não, que não sei o que e tal, eu posso fazer esse workshop, posso gerar ele gravado, por exemplo, e ele já depois se transforma num curso. Eu posso fazer um corte depois desse curso, posso transformá-lo num curso, posso ter uma masterclass ali que é um pouquinho mais curto nesse sentido, e assim por diante. Mas são opções e possibilidades que você vai tendo de você transformar o seu conhecimento em coaching num negócio mesmo, que te traga resultados nesse sentido. Então, isso a gente está falando, por exemplo, aqui ó, só de produto e serviço, beleza? Então, uma vez que você entende e começa a mapear quais são as possibilidades que você tem para o seu negócio, nesse aspecto, você vai ter que pensar, por exemplo, o seu público-alvo. Quem que é o seu público? Então, assim, ele tem um problema que o seu serviço ou produto possa resolver? E aí, nesse sentido, você vai fazer essa conexão, por exemplo, dos seus cursos aqui, do seu processo de coaching, do seu processo de coaching individual, e pensar assim, cara, eu consigo resolver a dor que esse meu cliente tem? Eu consigo ajudar ele a chegar no estado desejado com o meu processo de coaching? Poxa, se é assim, você vai estar no caminho certo. Por quê? Se você já fez um mapeamento, se você já fez estudo do seu mercado, se você já tem isso segmentado, se você já sabe como isso funciona, poxa, maravilha, show de bola. Então, assim, ele tem o desejo do que você está oferecendo, ele sabe que isso existe. Por quê? Aí aqui você vai ter que pensar quais estratégias você vai usar para ele saber que você existe nesse sentido. Então, assim, o que ele deseja, mas ainda não conseguiu alcançar, por exemplo. E aí, uma vez que você vai entendendo isso, é importante que quanto mais específico você seja pensando o seu cliente, melhor você consegue criar uma comunicação com ele. Então, assim, qual que é a idade do seu público? Então, assim, a gente fala que é até fazer a construção de um avatar de uma persona. Tem uma idade específica, você dá nome para ele, qual que é o estado civil, tem filhos, quais são os hobbies, quais são as dores, quais são os desejos. Por exemplo, um dos nossos avatares aqui, uma das nossas personas, é o Douglas de quando ele saiu da formação em coaching dele, por exemplo. Então eu sei qual que era a idade dele. Na época não, né? O Douglas ainda é casado, continua casado, já tinha 2 filhos. Então assim, poxa, quais que eram os medos do Douglas? Poxa, fazer uma transição de carreira e não dá certo. Poxa, eu tenho 2 filhos, sou casado, minha família depende de mim. E se eu fizer isso e der errado? E se eu fizer isso e der caca? E se der merda? Então, quando eu vou pensando desse jeito, eu vou conseguindo criar mecanismos de entender e falar assim, cara, como que o Douglas de hoje consegue ajudar o Douglas lá de trás? Então, quantos outros coaches, por exemplo, não tinham os mesmos desafios do Douglas, por exemplo? Quais são os hobbies do Douglas? Pô, o Douglas gosta de praticar esporte. Quais são as dores dele, por exemplo? Poxa, o medo de dar errado e deixar a família mal, por exemplo. Então, assim, quantas pessoas não passam por isso nesse sentido? E aí, quando a gente vai entendendo isso, opa, peraí, eu consigo construir a minha comunicação. Como que era o Douglas lá na época do esporte? Então, assim, quais eram os desafios do Douglas, por exemplo? Cara, o Douglas tinha o problema de competir e ficar preocupado com a família também, porque a família estava, às vezes não ia com ele, e vice-versa. Então, assim, tudo isso ia me ajudando a construir e entender quais eram as dores, quais eram os desejos, por exemplo, da minha persona. Então, poxa, ele queria ser aceito pela família, ele queria que a família aceitasse aquilo que ele estava fazendo. Então, como que o meu método pode ajudar esse cara a se desenvolver nesse sentido? Uma vez que você consegue fazer isso, você vai conseguir clarificar muito mais a sua mensagem com o seu público nesse sentido. E aí você deve pensar assim, o que mais que você sabe sobre ele? O que mais que você sabe sobre o seu público? Então, uma vez que você já sabe, por exemplo, qual é o seu nicho, então assim, se a gente fala, poxa, eu volto lá em cima, qual que é o meu nicho? Cara, o que mais que eu preciso saber sobre o público que está dentro desse nicho?
Ele sabe que ele tem esse problema? Então, assim, imagina as pessoas que têm similaridade ao seu avatar ou à sua persona nesse sentido. Eles sabem que eles têm esse problema? Eles sabem que eles precisam dessa solução? Então, eu preciso entender qual que é o momento do meu cliente para que eu consiga alinhar minha comunicação com ele. Por isso que muitas vezes a produção de conteúdo, tem muitos coaches que falam assim, mas eu produzo conteúdo e não dá certo. Mas é porque você não está olhando para o seu público-alvo, por exemplo. É porque muitas vezes essa pessoa olha, mas ela não sabe o que você faz, ela não sabe quais são as soluções que você tem para entregar para ela nesse sentido, por exemplo. Então, não vai adiantar você produzir um monte de conteúdo se você não está alinhado com isso daqui, ó. Se você não resolve uma dor ou um desejo dele. Então, por isso que um dos primeiros pontos que eu falei aqui é para de produzir conteúdo. Vende primeiro. Por quê? Você vai poder entender o que o seu público está querendo, o que ele está buscando, quais são as necessidades, quais são os desejos dele. Fazer esse desenho aqui é uma coisa que vai mudar o seu negócio nesse sentido. Pensar com a cabeça do seu cliente. Não é, por exemplo, assim, qual que é a diferença de coaching e psicologia? Quais são os benefícios do coaching, por exemplo? Se eu vou fazer isso, por exemplo, para quem é coach, legal, você já tem essa ciência. Mas, por exemplo, se eu vou levar isso para o meu cliente, na área do emagrecimento, ele não quer saber quais são os 10 benefícios do coaching. Agora, se eu falo para ele, por exemplo, assim, 10 benefícios de você emagrecer 10 quilos em 2 meses, por exemplo. Aí ele já começa a olhar e falar, opa, peraí, emagrecer 10 quilos em 2 meses? Poxa, é isso que eu estou querendo. Pô, quais são os benefícios disso? E aí você vai lá e você começa a falar o que ele quer. Poxa, é isso que eu preciso, tá, que não sei o quê. Uau! Ó, e, por exemplo, esse é um post que você já pode vender. Se você fala assim para ele, quais são os 10 benefícios de você conseguir emagrecer 10 quilos em 2 meses, por exemplo, tá? Isso falando do nicho de emagrecimento. E no final você pode fazer uma chamada para ação para ele. Ó, se você quer saber mais, se você quer entender melhor como isso funciona, se você quer ter minha ajuda para você conseguir fazer isso de forma certa nesses 2 meses, entre em contato comigo que eu vou te explicar como isso é possível. E aí, muito provavelmente essa pessoa ela vai entrar em contato com você porque você está batendo numa dor ou num desejo que ela tenha. Faz sentido? Então, começa a pensar qual é a sua comunicação, de que forma que você está se comunicando. Você está se comunicando com o conhecimento que você tem ou você está se conectando e está se comunicando com o que realmente o seu cliente ele deseja, o que ele quer, por exemplo, nesse sentido. Então, esse é um ponto interessante. E para você fazer isso, você precisa pensar assim, cara, por onde e como vai se comunicar com o seu público. Então, assim, pode ser pessoalmente, às vezes você vai encontrar com alguém, principalmente quando você sai da formação em coaching, você começa a contar para todo mundo. Ou às vezes você fez uma postagem, as pessoas falam, nossa, eu vi que você fez uma formação em coaching e tal, que não sei o quê. E aí, nesse sentido, se você já tem essa clareza, ao invés de você falar para as pessoas, tipo, por exemplo, o que é o coaching, você vai começar a falar qual que é o benefício do que realmente o seu método gera especificamente dentro do nicho. Emagrecimento, de finanças. Então, por exemplo, cara, tem pessoas que têm coachings de finanças para pessoas que são endividadas, por exemplo. Então, assim, imagina assim, 10 dicas para você sair das dívidas em X tempo. E no final você faz uma chamada para ação. Cara, ó, você sabia que assim, 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 e tal, que não sei o quê? Pô, você não quer fazer uma sessão? Eu vou te mostrar como que isso funciona. E aí a pessoa ela vai ser interessada porque ela tem uma dor ou ela tem o desejo daquilo, por exemplo. Tem pessoas que querem guardar dinheiro, mas não conseguem. E aí, por exemplo, poxa, o meu processo de coaching ajuda essa pessoa a desenvolver isso. Como que eu vou fazer? Então, alinha a sua comunicação, tá? Pessoalmente, é o marketing boca a boca. Então, muitas vezes você vai conversar com as pessoas, você vai falar do que você faz, dos benefícios, das dores e dos desejos que você ajuda a estar resolvendo.
E se você começa a fazer esses atendimentos, as pessoas elas vão começar a quê? A te indicar, principalmente quando essas pessoas elas têm o quê? Resultados. Então, assim, se as pessoas elas passam a ter resultados, o que vai acontecer? Elas vão começar a querer te indicar. Quantos clientes eu tenho que, por exemplo, falam, cara, eu preciso te indicar para tal pessoa, isso deu muito resultado e fulano de tal precisa disso. E acontece muito, por exemplo. Então, é o que pode acontecer com você nesse sentido também. Mas, para isso, você precisa gerar esse ponto de conexão. Hoje, principalmente usando as redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente, por exemplo, Instagram. Então, assim, a gente tem a possibilidade de você usar ele de forma orgânica. Então, assim, é gratuito, você vai lá fazendo as postagens, mas essas postagens, elas têm que ser o quê? Intencionais, já chamando para ação, já chamando essa pessoa para entrar em contato com você, já falando para essa pessoa que realmente você tem algo para oferecer para ela. Faz sentido? Não simplesmente gerar conteúdo por gerar conteúdo. Por mais que seu conteúdo tenha valor, mas essa pessoa entender que você tem algo para entregar para ela nesse sentido. Só que isso vai levar mais tempo, isso demanda mais tempo se eu faço isso de forma orgânica. Ou seja, por quê? A entrega é muito pequena dentro do Instagram. Eu posso fazer isso? Eu consigo fazer isso? Consegue. Mas você talvez não vai conseguir trazer um público tão segmentado. Então, esse público ele não vai ter essa segmentação. Por consequência, você vai ficar ali produzindo conteúdo, você vai achando que você precisa produzir conteúdo. Eu vou fazer live, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tá, que não sei o quê. Isso vai se tornando tão exaustivo, tão cansativo, que você fala, cara, eu não consigo manter essa rotina. Quantos coaches eu já não vi que eles não conseguem manter essa rotina e aí eles param. Eles não conseguem ser consistentes e frequentes dentro dessa jornada. E se você já tem, por exemplo, uma verba para investir, o melhor caminho para você fazer isso é usando, por exemplo, anúncios, fazendo tráfego pago. Então, assim, você sabe o que é o tráfego pago? Por exemplo, você deve ter conhecido Douglas através de um anúncio. Por quê? A gente estava fazendo tráfego pago. Então, fazer esses anúncios vão fazer com que você chegue nas pessoas certas, com que você tenha as pessoas certas se conectando com você. Então, você não precisa, por exemplo, produzir 1 milhão de conteúdo, mas se você tiver o conteúdo certo, chegando para a pessoa certa, você vai passar essa autoridade para aquela pessoa e ela vai querer ter contato com você. E aí você vai ter uma possibilidade imensa de muitas coisas para oferecer para essa pessoa. E isso, como a gente viu aqui, processo de coaching individual, em grupo, gravado, entre outras opções, por exemplo, nesse sentido. Você vai ter um público muito mais selecionado e segmentado, e você vai fazer o quê? Você vai vender primeiro e depois você vai produzir conteúdo. Então, isso é o que vai te trazer resultado. Google e YouTube, a mesma coisa também. Então, é a mesma coisa. Se você vai fazer orgânico, muito provavelmente ele vai trabalhar nessa mesma questão. Então, você vai ter que fazer mais vídeos, você vai ter que falar mais ali, você vai ter que ser frequente, por exemplo. Então, eles querem frequência nesse sentido. E quando você traz os anúncios pagos aqui nesse sentido, quando você consegue fazer isso, é uma forma melhor. Não é se você tem verba para fazer isso, você vai conseguir ir mais rápido, menos tempo, com um público mais selecionado nesse sentido. Então, assim, poxa, se eu tenho verba, eu vou usar para os dois. Se não, por onde eu começo, Douglas? Google, YouTube, Facebook e Instagram, por exemplo. Isso vai depender muito da onde mais está hoje a sua audiência, onde mais você concentra e aonde mais você domina fazer. Se você sente mais à vontade no Instagram e Facebook, você vai começar por ali, por exemplo. Se você já, por exemplo, poxa, eu já faço YouTube, já estou segmentando por ali, então você vai começar por ali. Faz sentido? E uma vez que você faz isso, por exemplo, você vai trabalhar essa questão aqui do preço e do valor. Só que quando a gente fala de preço e de valor, não é só uma questão, por exemplo, de você falar simplesmente só do money, do quanto é, mas é você construir valor aos seus serviços e produtos, beleza? Isso é o seu curso gravado, isso a sua mentoria, o seu processo de coaching em grupo, coaching individual. Então, tudo isso vai depender muito do seu posicionamento nesse sentido também,
e vai depender muito das suas estratégias. Então, a estratégia e o planejamento ele vai ser muito importante aqui. Então, assim, não se trata apenas do preço, então vai se tratar de uma questão de posicionamento da autoridade, então da questão do nicho, por exemplo. Se tem muitas pessoas fazendo aquilo que você está oferecendo também, se você não está conseguindo criar um diferencial, se é o mais do mesmo, então vai ser uma questão de oferta e demanda, por exemplo. Se tem muita oferta, então assim, a demanda, por exemplo, ela vai ser menor, então talvez você vai ter que brigar na questão do preço, por exemplo. Quando eu consigo trazer algo que é mais diferenciado nesse sentido, que é único, por exemplo, eu consigo me posicionar como autoridade, consigo trazer prova, ou seja, provar que aquilo é diferente do que todo mundo está fazendo, por exemplo, e consigo gerar uma prova social. Então, por isso que a questão do nicho e você segmentar muito mais ele nesse sentido, eles vão ser fundamentais nesse sentido. E a forma como eu vou comunicar os meus serviços. Comunicar, que eu digo, é a forma como eu falo, a forma como eu apresento, a forma como eu me posiciono nesse sentido todo, é o que vai ser crucial para que eu consiga gerar essa questão de preço e transformar preço em valor nesse sentido, beleza? E aí, por consequência, é muito importante você ter uma listagem de quais são os benefícios e vantagens daquilo que você está propondo, daquilo que você está trazendo nesse sentido. Então, é tudo isso também que vai ser o diferencial do que você está oferecendo para os seus clientes nesse sentido. Ou seja, se é o mais do mesmo, cara, qual que é o benefício e vantagem? Muita gente vai te perguntar, cara, mas eu vi uma outra pessoa oferecendo não sei o quê. Então, por exemplo, até com relação às ferramentas de coaching, tem muita gente que às vezes pega e fala, poxa, mas eu vi lá, tem um concorrente de vocês que está vendendo por um valor menor. Pô, legal, maravilha, bacana. Pô, mas é a mesma coisa que o de vocês? Então, por exemplo, com relação às ferramentas de coaching, hoje não existe nada no mercado que tenha, por exemplo, as aulas vindo juntas, não só as ferramentas. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que falam, poxa, mas lá não tem aula, né? O seu tem. Então, isso é uma forma de você ir gerando diferenciação. Esse é um exemplo, mas existem muitos outros também nesse sentido. Então, é o que você vai trazendo para o seu cliente nesse sentido. E, por consequência, depois de tudo isso, é você criar uma estratégia de vendas. É você pensar, cara, como que eu faço isso? Então, como eu disse para você, cara, se você tem um produto de entrada, um produto de ticket baixo, que vai fazer com que o seu cliente ele te conheça, com que já gere valor, ou seja, que você comece a gerar caixa para o seu negócio também. Vai fazer o seu cliente conhecer você e, ao mesmo tempo, vai fazer com que você gere caixa. Ou seja, por que gerar caixa? Porque você não vai ter que ficar esperando para produzir conteúdo primeiro, você já investiu nas suas formações. Existem muitos coaches que daí vai fazendo uma formação em cima da outra. Então imagina, o seu investimento inicial, você já está começando o seu negócio com débito, você já está começando com dívidas. Por quê? Se você for pensar, isso vai ter que se pagar para você, por exemplo. Então, quando você já vai gerando caixa, você já vai tendo uma possibilidade de você investir mais no seu negócio, de você ter mais segurança, de você ter mais confiança, de você reinvestir em marketing, por exemplo, nesse sentido, entre outros fatores, por exemplo. E aí, se você, por exemplo, seu cliente ele te conheceu, ele sabe quem é você, se você tem ali depois um outro produto para ofertar para ele de ticket médio, por exemplo. Então, assim, se você tem um produto bom, ele vai entender, ele vai tender a seguir e querer saber o que mais você tem para oferecer. Então, ele vai querer saber quais outros produtos você tem. E se você tem essa esteira de produtos, cursos, e-books, coaching grupo, individual, por exemplo, tudo são formas de você conseguir mostrar para o seu cliente que você tem outras possibilidades nesse sentido também. E isso vai fazer com que você comece a se posicionar como uma autoridade oferecendo várias possibilidades. É você ter o seu negócio de coaching mesmo. E, por consequência, você ter aquele produto
por exemplo, o seu coaching individual, de ticket mais alto, ele é mais específico, ele é personalizado para o seu cliente, ele é pensado para ele, ele é um produto mais premium, então ele vai entender que ele é exclusivo, por exemplo, você está dedicando o seu tempo para ele no 1 a 1. Então, quando você consegue ter essa estratégia de vendas, quando você consegue ter essa estruturação dessa esteira, isso vai te permitindo com que você consiga criar um funil para que esse seu cliente ele esteja ali com você nesse sentido, beleza? Então, assim, você pode ter lá, sei lá, você pode vender só o DISC, por exemplo, para fazer um perfil comportamental do seu cliente para empresas. Esse é mais um serviço que você pode estar oferecendo. Então, você não precisa oferecer uma única coisa, mas você pode ter soluções dentro daquele mercado no qual você está propondo. E isso vai diferenciando você também. Às vezes, a diferenciação está no seu leque de produtos que você possui nesse sentido. E aí, você vai precisar entender o momento do cliente. Qual o momento que ele está? Está no momento de ter um produto mais de ticket baixo, ticket médio? Às vezes, o seu cliente ele já te conhece, às vezes, ele, com o tempo, ele vai estar te acompanhando, às vezes, ele já sabe o que ele quer, ele vai querer um ticket mais alto. Então, essa conversa, entender o seu cliente, sempre estar batendo um papo com ele, vai ser muito importante também para você entender qual é o momento de compra dele nesse sentido. E aí você tem ali a estratégia e o planejamento, ou seja, para você fazer 20 mil por mês com o coaching. Então, assim, de tudo isso que eu mostrei para você, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, aqui, quando a gente vai trazendo, só para você ter uma ideia. Mas, ó, pensa comigo, se você vende, ou seja, se você venda 5 produtos de R$ 99,00 todos os dias, relacionado ao seu produto de coaching, por exemplo, seu nicho lá, emagrecimento, finanças, negócios e tal, que não sei, que seja uma solução que seu cliente está buscando. Isso vai dar R$ 495,00 por dia. Se em média você vende isso 30 dias por mês, você vai ter ali uma base só com esse produto de R$ 14.850, de 14.850 reais no mês. Então, a gente está falando quase de R$ 15.000. Só com vendendo 5 produtos de 99 todos os dias, você já consegue ter um faturamento aproximado de quase R$ 15.000. Se desses que você vendeu aqui, R$ 99,00, se você consegue vender um serviço de 497 por dia, vamos imaginar que você vendeu o seu coaching grupo, onde você está com ele aberto ali, e você ofereceu para uma dessas 5 pessoas que compraram esse produto menor de você, e uma aceita. Se você consegue fazer isso todos os dias, isso vai dar R$ 14.910, ou seja, a gente já está falando de quase R$ 30.000 aqui. Faz sentido? Se você, por exemplo, alucinar e falar, cara, eu vou vender um desse a cada 2 dias, você está falando ali aproximadamente de R$ 22.000. Então, ou seja, a gente já está falando aqui mais dos 20.000, por exemplo, que a gente já está falando aqui. E se você vender um processo de coaching individual na semana, você está falando a R$ 2.000, por exemplo, você está falando de mais R$ 8.000 no mês, ou seja, com o individual. Pode ser mais, então isso vai depender muito da sua estratégia, vai depender muito do seu público nesse sentido. E aí, por consequência, ó, a gente está falando que você, usando essas métricas aqui que eu estou te trazendo, é possível você ter um faturamento ali, em média, de R$ 37.820, de R$ 37.820 no mês, por exemplo. Então, assim, seguindo, por exemplo, essa estratégia, ou seja, sem você ficar dependendo apenas do processo individual de coaching. Por quê? Eu consigo? Consigo, mas ele vai me dar muito mais trabalho. Existe estratégia já partir direto para o high ticket. Só que quando você está começando, se você vai buscando também com que as pessoas te conheçam, essa pode ser uma boa estratégia. Esse pode ser um ótimo caminho para você também, por exemplo. E essa foi uma das formas no qual o meu Instagram ele mais cresceu nos últimos tempos, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente começou a usar a estratégia desse jeito, ou seja, você consegue atrair seguidores, mas seguidores segmentados, que se tornam seus clientes também, que te veem como autoridade, que querem saber mais sobre o que você desenvolve nesse sentido.
beleza? Então, só para você ter uma ideia de tudo que a gente viu aqui, ó, é super possível você seguir essa estrutura. Tá fazendo sentido para você até esse momento? Então, assim, e aí, uma vez que a gente vai vendo tudo isso, o que eu quero apresentar para você? O que você precisa nesse sentido também? Ter as estratégias certas para o seu negócio de coaching. Então, assim, você precisa pensar e estruturar nesse sentido. Ou seja, cara, tá, diante de tudo isso que você me mostrou, Douglas, como que eu posso fazer isso? Só para você ter uma ideia, essa cliente que eu mostrei para você, por exemplo, que eu falei para você na área de fotografia, ela investia um mínimo, porque ela tinha medo do que podia acontecer. Ela tinha medo de, tipo, se eu investir e der errado? E se eu fizer tráfego, por exemplo, e der errado, né? E será que vai funcionar? Será que não vai? Então ela colocava o mínimo do mínimo. E ela teve um retorno assim extraordinário, por exemplo, seguindo essa estratégia que a gente trouxe para ela nesse sentido. Então, ou seja, você precisa ter as estratégias. Como que você pode fazer tráfego para o seu negócio? E isso você não precisa ficar dependendo, por exemplo, de ter outras pessoas fazendo isso para você. É possível você mesmo fazer, criar essa estrutura, você criar a sua estrutura de coaching, por exemplo. Por quê? Quando eu comecei, eu não tinha grana para investir em equipe, por exemplo. Eu não tinha como contratar pessoas para me ajudar. Então, estou começando. Vamos entender melhor essa parada? E eu gostava do marketing ali nesse sentido. E não gostava de vendas. Mas, falei, cara, eu preciso aprender, eu preciso entender melhor isso daqui. Então, eu preciso fazer o que tem que ser feito. E foi o que aconteceu. E para você ter essas estratégias, por exemplo, criar essas estratégias, ou seja, você precisa pensar isso daqui que a gente falou nesse sentido. Então, ter esse ponto aqui estruturado e segmentado para você. Ou seja, qual que é o ponto de conexão? Como que eu trabalho cada um desses? Como que eu desenho cada um desses, por exemplo? Tudo isso vai ser importante para você segmentar o seu negócio de coaching nesse sentido. E para você ter as estratégias certas, nós desenvolvemos e nós criamos, por exemplo, a comunidade Ser e Viver de Coaching. Então, assim, tudo isso que eu estou mostrando para você aqui, por exemplo, é um ambiente onde você já tem tudo isso estruturado passo a passo de como tudo isso funciona. Então, quais são as ferramentas que eu preciso utilizar? Tanto as ferramentas, por exemplo, de coaching que eu preciso utilizar nos meus processos, tanto também como quais são as ferramentas que eu vou precisar usar e trabalhar dentro do marketing. Ou seja, aqui a gente mostra, por exemplo, muitas ferramentas gratuitas, porque não tinha tanto como investir naquele momento. Então, eram pontos que eram interessantes para nós. Então, dentro da comunidade Servidor de Coaching, a gente acabou criando toda a estrutura passo a passo para você montar o seu negócio de coaching. Ou seja, como você monta um processo de coaching individual. Então, assim, quais as ferramentas e técnicas usar, quais as estratégias de vendas para você vender o processo de coaching individual. Então, por exemplo, poxa, montei o meu curso online. A gente te ensina passo a passo como você montar, como você estruturar. Então, assim, como você gravar, como você, quais plataformas usar, como você vender, qual a estrutura de tráfego que você tem que usar, segmentação de público, tudo isso a gente ensina lá dentro, passo a passo. Ou seja, e aí, nesse sentido, não para por aqui. Cara, beleza. Cara, eu vendi o meu primeiro curso online, eu vendi o meu primeiro método, e agora, o que eu faço? E aí a gente te ensina qual a estratégia para você continuar trabalhando com o seu cliente aqui nesse sentido. Para você captar novos clientes, mas para também você conseguir criar esse ponto de contato com o seu cliente, para que você possa entender o que fez ele chegar até você, fazer com que ele te conheça mais. Para quê? Para que você possa montar o seu processo de coaching em grupo individual, seu processo de coaching em grupo individual. Então, para você ter alternativas de produtos, ou seja, para você criar realmente o seu negócio de coaching nesse sentido. Então, por exemplo, processo de coaching em grupo, uma das dúvidas que muitos coaches têm nesse sentido. Quais ferramentas e técnicas usar? Como engajar os seus coaches para que eles continuem participando? Porque uma das coisas que acontece muitas vezes as pessoas desistirem no meio do caminho,
pararem ali, não aparecerem no processo de coaching em grupo. Então, quais as dinâmicas trabalhar, de que forma fazer? Então, a gente ensina tudo isso passo a passo para você lá dentro também. E, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma estrutura de marketing digital e vendas para coaching. Ou seja, como você fazer os seus anúncios de forma certa. Então, como você fazer o seu tráfego, quais são as ferramentas que você vai ter que usar, em que momento você vai ter que fazer tal coisa. Então, assim, passo a passo de como você faz tudo isso, a gente ensina lá dentro. Quais são as plataformas, como hospedar suas aulas, tudo isso você tem lá para quê? Para que você consiga estruturar o seu negócio de coaching do jeito certo. Então, você tem o tráfego pago lá, passo a passo, do básico ao avançado. Como que eu faço, de que forma fazer, como fazer isso com segurança, como não ter problemas lá com o Facebook, aonde que eu vou divulgar, de que forma que eu vou divulgar. E não só isso, mas também as estratégias de comunicação. Ou seja, quando eu penso, por exemplo, na minha comunicação, eu preciso pensar, cara, como que eu vou me comunicar com o meu público? Qual que é a forma certa de escrever? De que forma que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer em vídeo? Eu tenho que fazer em imagem? Então, a gente ensina para você todas as técnicas para que você consiga se comunicar de forma assertiva com o seu cliente nesse sentido. Por consequência, não só isso, mas a gente tem lá encontros em grupos um grupo a cada 15 dias, comigo e com coaches de todo o Brasil, onde a gente troca informações sobre coaching, traz novidades sobre coaching, traz novidades sobre negócios. Então, assim, o que fazer? O que está dando certo? O que a gente está testando aqui? O que a gente está usando? O que está funcionando para nós? E a gente leva para os nossos alunos mentorados para que eles possam acelerar os seus resultados nesse sentido. E tudo isso você tendo acesso, por exemplo, por um ano. Ou seja, você consegue acessar todo esse material e ter em torno de 26, 27 encontros dentro de um período de um ano, onde você pode tirar suas dúvidas, onde você pode já estruturando o seu negócio e tendo acesso diretamente conosco nesse sentido também. E além desse acesso por um ano aqui nesse sentido, lembrando que aqui você ainda tem mais um encontro individual comigo, ou seja, aqui pelo Zoom durante 1h30. Então, eu vou olhar para o seu negócio junto com você para que a gente possa pensar e estruturá-lo nesse sentido para você possa acelerar ainda mais os seus resultados nesse aspecto. E, nesse sentido, a gente acaba oferecendo também uma análise de perfil HMI. Essa análise de perfil HMI, ela é a análise das 16 personalidades. Então, ela vai te acelerar, ela vai te ajudar a acelerar os seus resultados, entender como você funciona nesse sentido também, e, por consequência, você conseguir ter aqui um relatório com mais de 26 páginas, para você entender passo a passo como você funciona para você poder acelerar seus resultados nesse sentido. E aí, aqui ainda você vai ter mais alguns bônus exclusivos. Então, você vai ter acesso aos nossos cursos gravados, Pais Campeões, que é um curso que a gente desenvolveu para pais e filhos. Então, ele é bem interessante nesse sentido. Então, a gente já traz uma dinâmica aqui bem interessante também nesse relacionamento e pode ajudar muito, por exemplo, os coaches que trabalham aí na parte de relacionamentos, pais e filhos, pode ajudar muito nesse processo também para desenvolver ainda mais nesse aspecto. O método 5Ps, que é um método de aceleração de resultados, de marketing e vendas para coaches. E aí aqui você vai ter acesso aos nossos e-books também. Esse ano nós vamos ter alguns workshops que vão acontecer, por exemplo, aí com duração de 4 horas, 8 horas, por exemplo.
E quem tiver conosco dentro da comunidade Ser Verde Coaching, dentro do nosso programa, vai ter acesso free, ou seja, não vai precisar pagar nada por eles. Então, por exemplo, vão ser eventos pagos, mas para quem vai estar conosco, não vai precisar pagar nada por isso. Então, imagina, esses eventos eles vão ter um valor médio aí de R$ 80, por exemplo. Se a gente tiver 5 esse ano, você vai estar ganhando aí mais ou menos R$ 400 de bônus aqui para você poder estar participando. E entre outros bônus que você vai ter acesso aí também nesse sentido. E aí, para você poder participar, você ainda vai ter o grupo aberto no WhatsApp, onde você vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder perguntar diretamente para mim. Todos os coaches que estão lá também podem ajudar a tirar essas dúvidas, então ele é bem interessante nesse aspecto também. É um grupo bem dinâmico nesse sentido. E qual que é o investimento para você poder participar conosco, para você ter todas essas estratégias que eu montei aqui, que eu mostrei aqui hoje para você? Então, dentro de tudo isso que você viu, ouso dizer que muitas fichas já caíram e possibilidades você já está criando, talvez já está desenvolvendo aí nesse sentido. Mas, se você quer ir mais rápido ainda, se você quer ser mais assertivo e acelerar os seus resultados nesse sentido, fazendo da forma certa, aprendendo, por exemplo, o marketing, como fazer essa atração e captação de clientes conosco, que a gente hoje já tem mais de 6.000 clientes atendidos nesse sentido, seguindo essa estrutura. Se você quer aprender com a gente, por exemplo, quer estar junto conosco, o investimento ele seria de R$ 1.997, ficando por R$ 997. Só que eu vou deixar para você aqui agora um link exclusivo para você aqui no chat. Por quê? Ao invés de você ter que investir R$ 797, ao invés de você ter que investir R$ 997, se você fechar agora, quando eu deixar esse link aqui para você, o único investimento que você vai ter que fazer é de R$ 797 em até 12 vezes, para ter acesso por um ano. Ou seja, isso vai dar em torno, mais ou menos, de R$ 79,97 em 12 vezes. Então, assim, é um investimento muito baixo, perto de todo o valor que a gente entrega. Então, os nossos alunos falam muito bem do que a gente vem desenvolvendo, do que a gente vem trazendo para eles nesse sentido também, dentro dessa mentoria, dentro da comunidade do Ser e Viver de Coaching. Então, a gente tem tido grandes resultados nesse sentido. Então, essa é uma possibilidade que eu vou deixar para vocês aqui. Eu vou deixar o link para vocês aqui no chat, beleza? Então, assim, se fizer sentido para você, acabei de deixar o link aqui no chat. Você pode copiar esse link, você já pode entrar nesse link, por exemplo, e esse link ele vai estar por R$ 797 em até 12 vezes. Isso vai ser válido exclusivamente para hoje e para quem está aqui comigo nesse momento. Você vai ver que quando a gente apresentar essa ideia, esse valor ele já não vai ser o mesmo nesse sentido. E por consequência, você vai ter 14 dias de garantia. Então, ou seja, você tem a segurança ainda de 14 dias, você vai poder acessar todo esse conteúdo. Uma vez que você fez o pagamento, você já vai ter acesso a todos os nossos cursos gravados. Essa semana, a gente já tem um encontro da nossa comunidade, que vai estar acontecendo na quarta ou na quinta-feira. A gente só está vendo uma questão de agenda para a gente passar para os nossos alunos. Ou seja, se você entrar hoje com a gente, você já vai participar do primeiro encontro ainda essa semana ao vivo com a gente, tá bom? Então vai estar eu e meu time lá presente, junto com outros coaches de todo o Brasil, e você tem aí 14 dias para testar, para ver se faz sentido para você, se é o que você está buscando, se essa estrutura que eu mostrei para você faz sentido, para realmente você poder alavancar e estruturar o seu negócio nesse aspecto. Então, assim, tudo que a gente viu aqui hoje realmente são questões que elas funcionam, que elas podem ser desenvolvidas, e aí você tem aí a sua escolha nesse sentido também. Você pegar o conhecimento que você viu aqui hoje e já aplicar, já colocar no seu negócio, por exemplo, e tentar fazer sozinho. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo e continuar tendo os mesmos resultados que você vem tendo. Se você fosse analisar hoje de 1 a 10, como que estão os seus resultados? E aí, por consequência, você pode escolher entrar conosco na comunidade Ser e Viver de Coaching e ter os resultados que eu te apresentei acima. Então, imagina como que seria para você conseguir faturar mais de 20 mil
todos os meses com o seu conhecimento em coaching? Seria bom ou não para você? Então é isso aí, te agradeço imensamente de você ter ficado aqui comigo, te agradeço pela sua presença, agradeço muito por você estar contribuindo, por você acreditar no nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, a gente vai se falando mais, eu vou te mandando aí mais novidades aí nos nossos grupos também. Qualquer dúvida, tem lá o nosso WhatsApp também para entrar em contato diretamente conosco. Um grande abraço, um excelente dia e até a próxima aí, pessoal. Até mais.